Imagina se existisse uma alimentação capaz de manter o seu corpo em alta performance, não só física, mas mentalmente também. Uma alimentação capaz de combater e prevenir as maiores doenças crônicas que acometem a nossa sociedade. E se essa alimentação fosse apoiada pela comunidade científica e instituições internacionais, como a ONU e a Organização Mundial da Saúde? Uma alimentação capaz de combater a fome. Imagina se essa alimentação pudesse te nutrir, te dar muita energia e te manter no ápice da sua saúde. Essa alimentação existe e não tem contraindicação. Eu sou a Giovana Vômoro, coach de transição alimentar, e vou te apresentar o Whole Food Plant-Based. Eu também não conhecia a Whole Food Plant-Based e foi fazendo a minha transição para o veganismo que eu tive o primeiro contato com essa alimentação. Não, veganismo e Whole Food Plant-Based não são a mesma coisa. Mais adiante eu vou te explicar por quê. Foi durante a minha transição para o veganismo que eu percebi que eu não sabia nada sobre nutrição. Eu fui muitas vezes a muitos nutricionistas e passei por várias reeducações alimentares. E isso me fez perceber que eu nunca tinha sido educada nutricionalmente. Como que a gente pode ser reeducado se a gente nunca foi educado? A gente tem a tendência a terceirizar a tomada de decisão. A gente prefere passar a responsabilidade do que a gente tem que comer, a quantidade do que a gente tem que comer, e em que hora a gente tem que comer, para uma outra pessoa. Às vezes até para a indústria. É a embalagem do biscoito que diz que é mais saudável para você. É ele que diz que você tem que ingerir mais fibra. Eu não queria mais essa dependência. Eu não queria mais ser tão influenciável pela mídia e nem pelas matérias que diziam uma hora que o ovo fazia bem, uma hora o ovo fazia mal. Quantas vezes o café, o ovo, o leite, quantas vezes eles foram vilões e mocinhos para a mídia? Eu não queria mais ser influenciável dessa forma, e nem pelas dietas do momento. Eu queria uma alimentação que eu pudesse me sentir bem com ela, que eu pudesse me sentir plena, pudesse me sentir satisfeita e que eu não sofresse uma ansiedade para cada vez que eu tivesse que escolher o que eu ia colocar no prato. Que eu não precisasse ficar olhando o relógio para saber se o intervalo ideal já tinha passado. Eu queria muito comer e ficar satisfeita com as escolhas que eu tinha feito. Uma alimentação leve, uma alimentação feliz mesmo. E eu precisava estudar, eu precisava entender o que meu corpo precisava para conseguir combinar com o que eu queria, com o que eu desejava daquela alimentação. Então eu fui atrás de cursos que pudessem me ensinar sobre alimentação saudável, sobre alimentação natural. Porque também eu não queria mais tomar um monte de suplemento, um monte de pós coloridos que eu tomei durante muitos anos da minha vida. O meu primeiro contato com a alimentação Whole Food Plant-Based foi em um desses cursos. Eu fiz um curso sobre culinária Whole Food Plant-Based com uma das maiores chefes dos Estados Unidos. Ela foi formada no Instituto de Medicina Chinesa. E ela me passou um pouco dessa visão oriental do que é a comida, de como que eles veem de uma forma holística a alimentação. Como que a gente pode encontrar o equilíbrio da saúde através do que a gente coloca no nosso prato. Depois que eu fiz esse curso com a Christine, eu senti necessidade de entender um pouco mais sobre a parte ocidental da nutrição, a parte científica da nutrição mesmo. A doutora Pamela Popper é autora best-seller, médica, PhD em nutrição e uma das maiores autoridades em nutrição Whole Food Plant-Based. E foi com o curso dela que eu consegui uma certificação que me capacitava a ajudar outras pessoas a fazerem a transição para uma alimentação mais saudável. Eu não sou nutricionista, eu não passo dieta e nem plano alimentar. Eu não vou te dizer se você precisa perder peso. O meu trabalho é te ajudar a transformar a sua vida através do alimento. O meu trabalho é transformar a sua visão sobre o alimento, o seu comportamento em relação à comida, para que você não tenha ansiedade, para que você não fique obcecado, para que você não tenha nenhum problema de comportamento alimentar também. Faça as pazes com o prato e com o seu corpo. A alimentação Whole Food Plant-Based, ela não é nova. Ela já é bem conhecida dos antropólogos evolucionistas. Ela é apontada pelos cientistas e por médicos especializados como a dieta certa para a nossa espécie. Na década de 80, um médico pesquisador americano foi até a China fazer uma pesquisa de campo. Ele queria entender a relação entre o câncer nas diferentes populações da China. A China é um país continental enorme e você tem populações urbanas e populações camponesas. E a incidência de câncer nessas populações variava muito, inclusive o tipo de câncer.
O que ele descobriu foi alarmante para a comunidade científica da época. Ele descobriu que as comunidades camponesas eram muito mais saudáveis do que a população urbana. A população urbana tinha muito mais acesso à proteína animal e a produtos industrializados e processados. E os camponeses comiam o que plantavam, tinham acesso a comida mais simples, a uma comida mais caseira, com bem menos incidência de carne, gordura e produtos industrializados. A pesquisa comprovou que a nossa alimentação é capaz de influenciar o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. O recorte da pesquisa era para provar a incidência do câncer nas populações e conectar com a alimentação, e isso ficou comprovado. Whole Food, Plant-Based. Whole Food integral. Plant-Based, alimentos de origem vegetal. Nessa alimentação, a gente vai sempre privilegiar os alimentos naturais no seu estado mais natural possível. A nossa bebida preferencial é a água e a gente quase não ingere nenhum tipo de gordura processada. Nessa alimentação, a gente tem uma alta ingestão de fibras e a gente está sempre saciado. Não existe a menor chance da gente controlar porções e a gente come intuitivamente. A gente come quando a gente tem fome. Legumes, frutas, raízes, sementes, oleaginosas, grãos, cereais, tudo isso faz parte da nossa alimentação. O que não falta é opção. O que é opcional numa alimentação whole food plant-based? E opcional significa que você não precisa comer esse grupo de alimentos para se sentir saudável e se sentir bem. Opcional para nós são os alimentos de origem animal, principalmente as carnes. O ovo também entra, o leite não. Então, que carnes são essas? Qualquer carne. Carne de peixe, de frango, de coelho, de vaca, a carne que você preferir comer. Elas não vão fazer muita diferença ou distinção no seu corpo. Agora, como a carne é um alimento inflamatório e altamente ácido, existe uma quantidade máxima que a gente recomenda ser ingerida. Essa quantidade eu vou falar já já. Outras coisas que são opcionais no consumo são os alimentos que a gente sabe que fazem um pouco mal, né? Um vinho de vez em quando, um álcool, um chocolate. Eles entram bem esporadicamente na nossa alimentação, mas podem fazer parte, claro, porque são alimentos que fazem parte do nossa cultura, do nosso momento de prazer. Então, por que cortar? O que não faz parte de uma alimentação whole food plant-based? Alguns grupos de alimentos não fazem parte da nossa alimentação e por um motivo simples. Ou eles fazem muito mal, ou eles não têm nenhuma carga de densidade nutritiva. E esses alimentos são os leites e derivados, o leite animal e derivados. Por quê? Porque a gente enxerga que o leite não é alimento de humano. Depois que a gente desmama, não existe a menor necessidade da gente consumir leite de nenhuma origem, a não ser os vegetais, se a gente quiser. Os óleos também. Os óleos são alimentos refinados, são alimentos processados. Quando você pega uma azeitona e aperta muito ela até sair o azeite, você joga fora a fibra e outros nutrientes dela e fica só com um alimento que é refinado, que não traz nada de positivo para a gente. Então, os óleos que são refinados, como o azeite, o óleo de coco, os óleos que vêm em garrafinha, normalmente não fazem bem para a gente. Eles são apenas um emulsificador da nossa comida. Então, entre a gente consumir, por exemplo, um azeite e a azeitona, a gente prefere consumir a azeitona, porque nela tem minerais, tem fibra, tem vitaminas que dentro de um azeite não tem. Para facilitar, eu trouxe para a gente a pirâmide plant-based, que é uma pirâmide que explica exatamente a quantidade que a gente deve privilegiar dos alimentos e o que faz parte dessa alimentação. Essa pirâmide plant-based, ela vem para facilitar a nossa tomada de decisão. Quando a gente vai montar o nosso prato whole food plant-based, a gente precisa focar na densidade nutritiva. Então, a gente está sempre privilegiando os alimentos que são mais ricos nutricionalmente falando. E esse formato de pirâmide, claro, ele vem para facilitar também a gente saber qual é o alimento que a gente vai comer em maior quantidade, ou quais são esses alimentos que a gente vai comer em maior quantidade. Mas, além disso, ele também retrata, esse formato retrata os alimentos que são mais nutritivos para a gente. Então, imagina essa pirâmide aí, com uma base larga, dividida em 6 níveis. E no nível de baixo para cima, eu tenho os alimentos que são as leguminosas, os legumes, os grãos integrais, as batatas, milho e raízes.
E qual é a característica que une todos esses alimentos da base? Eles são ricos em amido. E amido, a maior parte das pessoas, quando pensa em amido, pensa na maisena. Ou então o amido, quando a gente pensa no bolinho, quando pensa no donut, pensa numa coisa assim bem não saudável ou longe do saudável. E, na verdade, o amido, ele é uma forma de carboidrato. E se eu te falar que o seu cérebro tem preferência pelo amido? Quando ele está querendo fazer todas as sinapses dele, ele precisa de muita energia, e a nossa espécie é uma das espécies com maior cérebro em relação ao tamanho do corpo. Então a gente precisa nutrir o nosso cérebro para que ele performe 100% do tempo na sua capacidade total e que o nosso corpo também precise de energia capaz de se manter em movimento durante dias a fio. Então, qual que é o grande alimento preferencial tanto do nosso corpo quanto das nossas células cerebrais? O amido. O amido é a nossa preferência. Agora, o amido pode vir de uma maneira refinada, como é, por exemplo, a maisena, ou ele pode vir através da batata, que é o melhor para nós. Então, os alimentos que estão na base são os alimentos mais ricos em amido. Amido não engorda. Amido é um alimento que vai te trazer energia, e energia por um tempo mais longo do que, por exemplo, se ele tivesse sido uma fonte refinada, tá? Legal. Quem são as leguminosas? Leguminosas são os feijões, as lentilhas, a soja, a ervilha são leguminosas. É a nossa fonte de proteína vegetal, tá? Todos os alimentos de origem vegetal natural, eles têm os 3 macronutrientes. Então, quando eu falar em proteína, é só porque eles são acentuados na sua característica de macronutriente da proteína. Mas todos eles vão ter proteína, todos eles vão ter carboidrato, todos eles vão ter gordura, tá bom? No segundo nível, de baixo para cima, eu tenho as verduras cruas ou no vapor, as saladas, o chá verde e os germinados. E o que acontece nesse grupo? Eles, obviamente, também são muito ricos em vitaminas e minerais, mas eles são mais leves, eles têm menos densidade calórica. Então, a dica que eu dou para quem quer perder peso é que comece pelo 5º nível e depois vá para o 6º nível. Isso significa que a gente não vai, em hipótese alguma, dispensar o 6º nível, o dos amidos. Eles precisam estar presentes na nossa alimentação se a gente está querendo ter energia até o final do dia, se a gente não quer ficar doente, se a gente quer não sofrer com constipação e coisas do tipo, a gente precisa privilegiar o 6º nível. Mas para quem quer perder peso, encha o seu prato, encha o seu estômago de fibras, que são menos calóricas, e depois passe para o nível abaixo. No meio eu tenho as frutas, e aí eu estou falando de qualquer fruta. Não existe alimento natural proibido, não existe a fruta que não deve ser consumida. Todas as frutas são muito bem-vindas e elas podem ser consumidas na quantidade que você preferir durante o dia. É claro, vamos respeitar o tamanho, né, o shape da nossa pirâmide, e elas vão ser consumidas em menos quantidade do que, por exemplo, você come o arroz, você come a batata. No 3º nível, de cima para baixo, eu estou falando dos cereais, eu estou falando dos pães integrais, dos grãos minimamente processados. Eles foram quebrados em pedaços menores e a gente vai usar eles em receita, ou então, por exemplo, o macarrão integral, a farinha integral que é utilizada. Tem macarrões que são feitos com o próprio milho, a farinha de milho, o fubá. Então, ele sofre um processo mecânico de quebra, ele não sofre um processo químico. Então, eles são minimamente processados. Os cereais integrais, eles entram aqui também no nosso 3º nível, tá? Junto com os pães integrais. E aí, o que são os cereais integrais? É a aveia, é o amaranto. E é engraçado que muitas pessoas têm, apesar de quererem ter uma alimentação natural, uma alimentação saudável, elas têm muito medo de comer o pão, têm muito medo de comer a aveia, porque elas acham que são alimentos muito ricos em carboidrato. E o carboidrato, eu preciso fazer uma pausa aqui. Carboidrato é o nome de um macronutriente. Carboidrato não é sinônimo de sobrepeso, não é sinônimo de engorda. Carboidrato é sinônimo de energia. É para isso que a gente consome o carboidrato. Quando a gente tira o carboidrato da nossa dieta, a gente diminui a fonte de energia.
É claro que muitas pessoas perdem peso, mas é muito comum que todas elas ganhem peso logo depois que reintroduzem o carboidrato na dieta. E isso acontece porque o seu corpo está sedento por energia que esse carboidrato está trazendo. E ele vai fazer o máximo que ele pode para concentrar toda aquela energia que uma hora, há tempos atrás, ele não teve disponível. E aí ele concentra em gordura. Então a gente cortar o carboidrato para perder peso é um erro estratégico. O ideal é que a gente corte, na verdade, ou reduza a fonte de gordura, principalmente as fontes de gordura processadas. E aí que eu entro no meu segundo nível da nossa pirâmide Whole Food Plant Based. No meu segundo nível, eu tenho oleaginosas, sementes, azeitona e frutas gordurosas, como por exemplo o coco, o açaí, são frutas gordurosas e a gente deve consumir em menor quantidade. E por que a gente tira, né, ou pelo menos exclui as gorduras que são processadas? Porque a gordura que é processada, ela vem sem nenhum nutriente pra gente. Se você pegar o azeite que tem na sua casa e olhar aquele rótulo e olhar aquela tabela nutricional atrás, você vai ver que ela não tem nenhum valor nutricional. Então, você consumir gordura que é rica e concentrada em calorias para ser um emoliente da sua comida é muito pobre. A gente pode usar outras formas, tem várias receitas disponíveis, onde a gente cozinha, onde a gente tem uma comida gostosa, saborosa, sem nada de gordura processada. A gordura processada não traz nenhum benefício, inclusive é muito inflamatório e não é legal para o nosso sistema imunológico, para o nosso estado de saúde e nosso bem-estar. Esses alimentos que são Whole Food Plant Based, porém são gordurosos, são a nossa fonte natural de gordura. Lembrando que eu falei que todos os alimentos naturais têm os 3 macronutrientes. Quando você come uma batata, ela também tem uma fonte de gordura. Quando você come o feijão, também é uma fonte de gordura. A gente não precisa de muita gordura na nossa alimentação para manter o nosso corpo saudável. A métrica que a gente deve respeitar é uma métrica que a gente chama de 80-10-10. 80% da sua alimentação deve ser fonte de carboidratos, 10% fonte de gordura e 10% fonte de proteínas. Então, mais do que isso, a gente está sobrecarregando o sistema do nosso corpo, que foi feito, foi desenvolvido, evoluiu com base no carboidrato. Não tenham medo de comer carboidrato. Na ponta da nossa pirâmide, a gente tem inclusive uma cor diferente. Isso porque eles são os alimentos opcionais que eu mencionei um pouco mais cedo. Esses alimentos são as guloseimas, o álcool entra aí também, e as proteínas animais. Quem são as proteínas animais? Qualquer tipo de carne e o ovo. O leite não entra na nossa pirâmide, relembrando que a gente comentou, leite animal e derivados não entram na nossa pirâmide, assim como o azeite, óleo de coco, qualquer outro óleo refinado. Então é muito fácil manter essa alimentação, é muito simples, é a gente comer alimentos naturais e não colocar um monte de gordura no nosso prato. Agora, essa proteína animal, por que ela está lá em cima? Por que ela está, inclusive, no setor onde é opcional? Porque a proteína animal é um alimento inflamatório. Ele é extremamente ácido para o nosso corpo. E as bactérias que se alimentam e que digerem e metabolizam a carne, elas produzem um resíduo. E esse resíduo da digestão é altamente inflamatório e tóxico para o nosso sistema. Então, quanto menos a gente consumir de carne, melhor para a gente, melhor para o nosso sistema imunológico, melhor para o nosso estado de saúde geral. Se você quiser incluir na sua alimentação, ela deve ser restringida a 70 gramas por porção. E existe um porquê desse cálculo. A doutora Pamela Popper afirma que quando a gente come mais desse alimento, a gente causa um malefício muito grande para o nosso corpo. E eles fizeram vários experimentos em pessoas e em animais de laboratório e viram que quando a dieta é aumentada acima daqueles 10% que a gente comentou, é promotora de muitas doenças, principalmente do câncer. Então, manter a proteína animal em 10% é muito importante para o estado geral da sua saúde. Reparou que não tem nenhum tipo de suplemento aqui? Não tem quantidade, não tem restrição, não tem intervalo de hora que você precisa respeitar?
A gente come intuitivamente, a gente come quando a gente tem fome e o quanto a gente tem fome. Comemos até estarmos satisfeitos. Então, é uma alimentação que promove uma liberdade, que promove um bem-estar e uma conexão entre você e o seu corpo. Você precisa e vai ouvir muito mais o que o seu corpo está dizendo. É hora de comer, é hora de beber, é hora de descansar. A alimentação Whole Food Plant-Based promove essa conexão. Ela te ajuda a construir o comer intuitivo, a construir uma relação muito mais próxima entre você e seu corpo. A alimentação Whole Food Plant-Based, ela é muito conhecida no meio dos atletas de alta performance. Então, atletas, maratonistas, ultramaratonistas, atletas da NBA, atletas olímpicos e até muitas celebridades, ninguém menos como Beyoncé e Jay-Z praticam uma alimentação Whole Food Plant-Based. E o que essas pessoas têm em comum? Elas não podem se dar ao luxo de ter um dia de mal-estar. Elas não podem se dar ao luxo de não performar 100% no seu dia a dia. Por que a alimentação Whole Food Plant-Based é escolhida entre muitos atletas de alta performance? Porque ela é uma alimentação que, além de promover a saúde, ela promove o bem-estar. Ela te promove muita energia. Eles precisam ser capazes de se alimentar e treinar logo depois. Eles precisam de muita energia e uma energia duradoura. Não dá para sentir fome no meio do treino, né? A alimentação Whole Food Plant-Based, ela é promotora da saúde porque ela é muito rica em fibras, em alimentos naturais. Uma alimentação que é rica em fibras e pobre em alimentos processados, em proteína animal, em gordura, ela ajuda o nosso sistema entérico. Uma alimentação rica em fibras, ela é capaz de mudar todo o seu estado de saúde, simplesmente promovendo o equilíbrio da flora intestinal. É a flora intestinal a responsável pelo estado do seu sistema imunológico. Quando a gente consome uma alimentação que promove o equilíbrio da flora intestinal, a gente tem um ganho geral de saúde. Doenças como a asma, sinusite, bronquites, depressão, processos infecciosos, infecção urinária, todas essas são doenças que são comprovadamente ligadas à saúde da nossa flora intestinal. Então, quando a gente promove o nosso sistema imunológico, promove uma alimentação saudável, promove as boas bactérias do nosso intestino, todo o nosso sistema floresce. Normalmente as pessoas precisam de um tempo depois de comer, para relaxar o corpo, para de repente assimilar a comida que elas comeram. Às vezes elas ficam sem energia, às vezes elas precisam até tomar um antiácido. Você acha que isso é normal? Você acha que é normal se sentir mal, principalmente depois de comer? Você acha que é legal a gente passar um tempo, esperar um tempo, o seu corpo assimilar o que você acabou de comer e a sua digestão ficar lenta, ficar pesada? Esse não é o normal. O normal é a gente comer e se sentir bem. É a gente ter energia para o dia inteiro. O normal é a gente estar bem. O normal é ser saudável. O normal não é ter virose, ter gripe cada vez que o tempo muda. Esse deveria ser a exceção. Essa alimentação, a Whole Food Plant-Based, ela é promotora da saúde e ela é promotora do bem-estar. E é por isso que ela é a escolha de muitos atletas e pessoas que precisam estar performando no seu máximo o tempo todo, ou a maior parte do tempo. Essa alimentação, ela traz saúde, ela traz equilíbrio, ela traz bem-estar, ela é sustentável, ela é fácil de manter. Você já ouviu aquele ditado que diz que a gente é o que a gente come? Isso é bastante verdade. Quando a gente ingere alguma coisa, ela vai ser digerida dentro do nosso intestino, do nosso estômago, e vai carregar para dentro das nossas células informações. A comida é informação. E quando a gente come uma comida natural, a informação que ela carrega são as vitaminas, é o mineral, é um monte de coisa boa. Quando a gente consome um alimento processado, o que está sendo carregado para dentro das nossas células? Corantes, aromas artificiais, produtos químicos que são colocados para manter o alimento consumível por mais tempo. Você alimenta a sua célula com escolhas alimentares diárias. E quem lê essas informações dentro da célula é o nosso DNA. A própria doutora Pamela Popper diz que nós não somos um caso estático de leitores de DNA. A doutora Pamela Popper e outros cientistas afirmam que o nosso DNA
é capaz de ser moldado. Como que funciona isso? Algumas pesquisas foram feitas com populações, por exemplo, que emigraram. Então, você tem um pool genético, por exemplo, você é japonês. E esse japonês, ele sai do Japão e ele vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele ganha peso, ele tem pressão alta, ele sofre de diabetes. O que aconteceu com a genética dessa pessoa? Será que durante o voo ela mudou? Não. Na verdade, o estilo de vida e a alimentação impactou o estado de saúde e as doenças que ele poderia desenvolver. Mesmo que a família dele não sofresse daquelas doenças, ele acabou desenvolvendo aquelas doenças. Então, as doenças que acometem a gente, elas não têm muito a ver, não têm muita relação com o nosso DNA. Elas estão muito mais ligadas com o nosso estilo de vida e as nossas escolhas alimentares diárias. O fato da sua família ter um grande número de pessoas que sofrem de diabetes ou de câncer não faz de você um forte candidato a sofrer das mesmas doenças. É você que promove isso dentro da sua realidade. Mudando a forma como você se alimenta e a forma como você se relaciona na vida com a sua saúde, com o seu bem-estar, com o seu estilo de vida, você também é capaz de promover a saúde na sua vida e não desenvolver essas doenças. Percebe a responsabilidade do ato de se alimentar? Percebe o quão é importante a gente ser consciente do que a gente coloca para dentro do nosso corpo? E eu vou além. Para mim, a alimentação ela vai muito além do que a gente come. A nutrição ela vai além da comida, ela é tudo o que a gente digere. A gente digere comida, mas a gente também digere emoções, a gente digere palavras, a gente digere sentimentos. Tudo isso promove o equilíbrio e a saúde do nosso corpo. Tão importante quanto o que você come é o como você come, é o seu mindset enquanto você come. De nada adianta você botar no seu prato um monte de salada e comer com ódio. Ou então sentar para se alimentar e pensar, nossa, eu detesto comida de dieta. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Aquela comida que está ali no seu prato, ela pouco pode te ajudar depois que você botou todo esse sentimento, essa pressão, essas palavras pesadas em cima de uma pobre de uma cenoura ou de uma folha, de algo que você não gosta de comer. É muito importante a gente gostar da nossa alimentação, porque comida é prazer, comida é um momento de carinho com você, é um ato de amor com você, de cuidado. Tem que ser prazeroso, tem que ser reconfortante para você. É claro que se você falar, nossa, mas eu adoro comer cheeseburger e vou comer só cheeseburger porque é o que eu gosto de comer. Mais ou menos, porque você pode gostar na sua cabeça, mas o seu corpo não gosta tanto. Então, a gente tem que entrar nesse equilíbrio. Tem que ser confortável para o seu corpo, mas tem que ser prazeroso para você e para sua mente. 85% dos meus clientes me procuram porque querem mudar a forma de se alimentar. Querem comer comida mais saudável, querem conseguir fazer essa transição para uma vida mais saudável de uma forma mais tranquila. E aí eles descobrem que, na verdade, a parte mais fácil é comer comida natural e saudável. A parte mais difícil sempre é em relação ao seu comportamento perante a comida. Por que você come? Você come porque você está entediado? Você come porque você está com raiva, porque você está frustrado, porque você está ansioso, porque você está triste? Ou você come só quando você tem fome? Quando você senta para comer, é um momento de estresse ou é um momento de prazer? Fazer as pazes com o prato faz parte de um hábito saudável de alimentação. Faz parte da sustentabilidade de um ato de alimentação. Tem que fazer parte do seu dia a dia, gostar de sentar para comer, gostar do que você está comendo. No entanto, é um ato que a gente pratica repetidas vezes durante o nosso dia e dificilmente a gente presta atenção, a gente para pensar no que a gente está fazendo. Normalmente a gente se alimenta com pressa, no meio do caminho, nem olha direito para a comida. Normalmente a gente não para se alimentar, a gente se alimenta enquanto faz outra coisa, ou vê uma televisão, ou mexe no celular, ou discute com alguém. Se o comer intuitivo fala de comermos quando a gente tem fome, o comer ativo fala que a gente deve comer com intenção, com vontade, com atenção plena. É diferente do comer reativo. A comida natural, fresca, vegetal, ela tem uma história. Ela levou um tempo até crescer, até germinar, ela precisava de um solo especial, ela precisava de uma sazonalidade específica para acontecer. Será que você para pensar sobre isso quando você tem um monte de alimentos no seu prato? Será que a gente é grato o suficiente
pelo aquele alimento que está no nosso prato e pela diversidade de alimentos que está no nosso prato? Quando foi a última vez que você reparou nas cores, nas texturas, na diversidade dos alimentos no seu prato? É importante a gente parar e dar valor a esse momento. Prestigiar o prato que está na sua frente. Prestigiar a história daquela comida que está na nossa frente. Eu sei, nem sempre dá pra gente fazer isso. Às vezes a gente tem que almoçar numa reunião de trabalho ou ter uma reunião enquanto almoça. Mas se você tem um momento, se você pode parar, se você está em casa, você está com a sua família, preste atenção no que você está fazendo. Comer pensando que aquele alimento está te fazendo bem, está nutrindo você e a sua saúde, está melhorando o seu estado físico, aumenta e potencializa a performance nutricional daquele alimento. E falando sobre hábitos alimentares, como que a gente muda os nossos hábitos alimentares? Quantas vezes você já tentou mudar um hábito alimentar e não conseguiu? Ou então mudou por um tempo muito curto e acabou voltando aos velhos hábitos? Como a gente muda de verdade? Como que a gente transforma os nossos hábitos alimentares? A gente costuma ouvir que uma pessoa, por exemplo, não consegue perder peso porque falta a ela força de vontade. Ou então que ela não conseguiu manter os hábitos que ela disse que queria implementar porque faltou vontade. Será que só a força de vontade seria capaz de mudar os hábitos de anos? E eu vou te falar que não. A força de vontade é uma substância produzida pelo seu próprio cérebro, que pode ser gasta e vai ser gasta ao longo do dia. Quando a gente abre o nosso e-mail, a nossa caixa de e-mail e escolhe qual e-mail a gente vai responder primeiro, ou a gente tem que falar com uma pessoa que a gente não gosta tanto, ou a gente tem que ir a algum lugar, passar na farmácia antes de ir para o trabalho, está atrasado, escolhe a roupa, tudo isso são tomadas de decisões e todas essas situações usam a força de vontade. Você pode pensar que não, que força de vontade é quando você se compromete a fazer uma coisa que está muito fora da sua rotina. Não é bem assim. Já está mais do que provado em várias pesquisas que as pessoas tomam decisões piores no final do dia do que no início do dia. Então o que acontece, por exemplo, você vai fazer um café da manhã super saudável, porque você acordou bem disposto, acordou com vontade de mudar e no final do dia você acaba no rodízio de pizza. Isso é comum e a gente não dá nome a isso. O nome disso é atribuir a uma mudança de hábito a uma substância chamada força de vontade por nós. Nós chamamos de força de vontade. Em um estudo recente, cientistas comprovaram que um ser humano moderno passa 4 horas do dia resistindo a tentações. Tentação de desejos, tentação de instinto, tentação à comida. 4 horas todos os dias é a média. É muito tempo resistindo à tentação. E de decisões alimentares, a gente toma aí, em média, 119 decisões alimentares todos os dias. O que você vai colocar com o quê? Que tipo de tempero? Vai comer isso, não vai comer aquilo? É muita coisa só para a força de vontade dar conta. Então, o que você acha que vai acontecer depois que você passa um dia inteiro estressante, monta 2 móveis da Tok-Tok, separa a briga dos filhos e ainda tem que escolher o que você vai comer? Dificilmente você vai escolher o que é mais saudável para você. Você vai escolher o que vai te dar mais energia e o que vai te conferir um pouco mais de conforto emocional. Se a gente não estiver de bem com o nosso corpo, se a gente não estiver se sentindo bem, é muito difícil a gente performar. Se a gente está se sentindo mal, está doente, ou precisa repousar, ou então está pesado ou algo do tipo, isso suga a nossa energia, isso compromete a nossa performance. Então, a minha sugestão para as pessoas que querem mudar a alimentação, que querem se sentir melhor, que querem se sentir no seu estado mais pleno, fisicamente, mentalmente, é que elas comecem com um comprometimento, uma lista de pontos que elas se comprometeram a seguir. Por quê? Por que você quer mudar? Por que você acha que é legal para você mudar a forma de você se alimentar? Isso vai te ajudar nos momentos onde você estiver se sentindo mais compelido a comer alguma coisa que você sabe que não é o melhor para você, que pode prejudicar a sua performance, que pode prejudicar o seu corpo e a sua saúde. A alimentação Whole Food Plant-Based, ela é realmente a melhor para que a gente tenha uma alta performance, porque ela é simples, ela é fácil, são alimentos naturais, são alimentos que a gente pode encontrar em qualquer lugar.
Eu acredito que a Whole Food Plant Based, ela realmente é a melhor alimentação para quem quer performar, para quem quer estar em pleno estado de saúde, bem-estar. E principalmente para as pessoas que querem ser sustentáveis para o planeta e sustentáveis no seu ato de comer. Porque é muito difícil quando a gente precisa seguir uma dieta, um hábito alimentar que não se encaixa na nossa vida, que não se encaixa na nossa rotina ou que é muito difícil de manter. E o que eu gosto muito na Whole Food Plant Based é que ela é fácil, ela é barata, ela preza por alimentos naturais, ela preza por alimentos que a gente pode encontrar em qualquer lugar do mundo. Se aqui a gente encontra a batata de um tipo, o dia que a gente for ao Peru, a gente vai encontrar uma batata que é de outro tipo, mas elas são batatas. Então, é isso que é legal. A gente consegue manter em todos os lugares, em todas as situações, é fácil manter. É fácil, você sempre vai ter milho, sempre vai ter batata, arroz, alguma coisa que te sirva, que te atenda. Isso é muito importante. E principalmente é uma alimentação que ela é indicada por muitos especialistas como a prevenção ideal de muitas doenças crônicas, principalmente as que são ligadas a doenças do coração, a alta depressão, a doenças que são acumulativas na nossa vida. Então, por exemplo, são doenças que aparecem quando a gente está no final da vida. Essas doenças são causadas em grande medida pela forma como a gente se alimenta e pelo nosso estilo de vida. Então, existe uma legião de médicos, uma comunidade científica apontando que a melhor maneira da gente não sofrer dessas doenças é tratando da causa. E a Plant Based é apontada como uma das melhores ferramentas para a gente tratar a causa dessas doenças. Gente, muito obrigada. Se alguém quiser saber mais do meu trabalho, deixa aqui as minhas redes sociais e contato. Um abraço.